Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, boa noite, meus irmãos e irmãs. Eu quero cumprimentar também as pessoas que nos assistirão depois pela internet. Nós estamos aqui na nossa 15ª vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento. O Santíssimo está exposto sobre o altar, aqui na Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, em Itajaí, estado de Santa Catarina. Aqui estão os adoradores que estarão até às 6 horas da manhã. Estaremos juntos em adoração ao Santíssimo da meia-noite até às 6 horas da manhã. Hoje, dia 24 de setembro de 2022. Mas hoje eu quero falar sobre o amor de Deus, certo? É raro o Celso falar sobre esse tema, mas hoje eu vou falar sobre o amor de Deus. Quero dizer que as 3 palavras mais importantes das Sagradas Escrituras: Deus é amor. E toda a Sagrada Escritura, todos os 73 livros que compõem a Santa Bíblia, são cartas de amor de Deus para cada um de nós. E volto a dizer que, antes de entrar propriamente no tema, a Bíblia, porque hoje é o dia da Bíblia, dia 24 de setembro de 2022, a Bíblia, repito, não é um livro que fala de Deus. Livros que falam de Deus existem aos milhares, na logosofia, na maçonaria, na teosofia, cientologia, Rosa Cruz, Seixonoye, Espiritismo, uma infinidade de doutrinas, crenças que falam de Deus. A Bíblia é bem o contrário. A Bíblia é o próprio Deus falando, que fala pessoalmente para cada um de nós. Há uma diferença total. Então, a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma pessoa. Por isso que é palavra viva, é palavra da nossa salvação, palavra que salva, é uma palavra que divide a medula, é uma espada de 2 gumes que separa o que é de Deus e o que não é, o que devemos abraçar pela fé e o que devemos rejeitar, correto? Então, assim como, por isso que a nossa religião, a fé católica, não é a religião do livro, é a religião da palavra. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, certo? O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E o Catecismo da Igreja Católica nos diz que o Evangelho, ou seja, a Boa Nova revelada por Jesus, então a Boa Nova é a revelação da misericórdia de Deus para com os pecadores em Cristo Jesus. O Evangelho é a revelação em Cristo Jesus da misericórdia de Deus para com os pecadores. Então, olha a importância da palavra de Deus. E olha, deixa eu dizer uma coisa importante: para qualquer pergunta do seu coração, existe uma resposta nas Sagradas Escrituras. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer situação que está te atormentando, te deixando tirando a tua paz, busca na palavra, Deus vai te dar uma resposta certeira, é o que a gente chama
palavra rema, é aquela palavra que salta da Bíblia e ela traz uma libertação, ela traz uma certeza, traz a resposta. Então, é maravilhoso. Palavra de Deus. Aqui qualquer pergunta do seu coração, qualquer pergunta, existe uma resposta na palavra de Deus. Qualquer pergunta do seu coração. Agora, o amor de Deus, meus irmãos. O amor de Deus. Vamos começar. Para entender o amor de Deus, nós precisamos retornar lá para o livro do Gênesis, quando Deus criou o homem e o colocou no Éden. Nós conhecemos muito bem o relato da criação e da queda dos nossos primeiros pais. Vamos entender uma coisa que é crucial. Quando Deus criou o homem aqui significa o gênero humano, como diz São Tomás de Aquino. Em Adão, a humanidade, o gênero humano é um homem só. É um homem só. Certo? Então, quando fala de Adão, está falando de todo o gênero humano. Então, quando Deus criou o homem e o colocou no Éden, no paraíso, o mundo, o universo, então, criado por Deus, ele era regido por uma ordem divina. Não havia, em absoluto, nenhuma desordem, nem na mente, nem no corpo, nem na natureza. Era o que a gente chama paraíso, a felicidade plena. Porque o homem, ele estava em perfeita submissão à divina vontade, certo? A humana vontade estava em perfeita submissão à divina vontade. E enquanto o homem, diz o catecismo, permanecesse na obediência a Deus, embora sendo de uma natureza mortal, ele não deveria experimentar a morte. Correto? Então, seria inútil a pessoa abrir uma funerária lá no paraíso, que não ia vender caixão porque ninguém morria. Certo? Então era a felicidade plena. Dizem alguns místicos que a beleza de Adão e Eva era uma beleza arrebatadora. Você se acha uma pessoa bonitona, né? Você se olha no espelho e se acha bonitão, bonitona? Imagina a beleza de Adão e Eva. Era uma beleza arrebatadora. E claro, não havia doença, não havia boleto para pagar, não havia político corrupto, não havia pernilongo para atazanar a gente à noite, viu? Não havia barata voadora para aterrorizar as mulheres, especialmente, né? Não havia cupidez, dominação, certo? Não havia assassinato, não havia estupro, não havia aborto, não havia nenhum pecado, porque havia a perfeita submissão da humana vontade à divina vontade. Então, era a ordem estabelecida por Deus, correto? A natureza não era hostil, não havia cheia, terremotos, incêndios, não havia deslizamento de terra, tufão, furacão, tornados. Não havia animais peçonhentos, certo? Não havia animais peçonhentos. Ninguém era mordido
nem de cobra, nem de escorpião, não havia isso. Então vejam, amados, por quê? Porque Deus é amor e criou o homem por amor e para experimentar o seu amor. Ele deu de tudo e não faltava absolutamente nada para o homem, não faltava nada. O homem, ele era plenamente feliz, plenamente. E aí vem aquele episódio desastroso, caótico, que todos nós sabemos, Gênesis 3,15, ali 2, 3, quando os nossos primeiros pais caem na lábia da serpente. E olha só, meus irmãos, eles dão ouvidos a alguém que nunca lhes havia proporcionado nem um copo d'água, não havia partilhado com eles nem o sinal da internet, o Wi-Fi. Nunca, o que o diabo tinha dado para Adão e Eva? Nunca, e Deus tinha dado tudo, era felicidade total. Mas olha o mecanismo do pecado, irmão, olha o mecanismo que leva a pessoa à desobediência. É uma falsa promessa, é uma mentira que seduz e que leva a pessoa a se rebelar, a desconfiar do amor, da bondade de Deus e no fim das contas, a desobedecê-lo. É o que aconteceu, irmãos. Vocês lembram que Deus havia advertido os nossos primeiros pais? Vocês podem comer de todo fruto, de toda árvore do jardim, mas não comam do fruto do conhecimento, da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, indubitavelmente vocês morrerão. Aí o homem desconfia do amor, da bondade de Deus, porque o diabo faz com que eles acreditem que Deus está retendo, escondendo algo muito, muito maravilhoso e que não quer compartilhar com eles, e eles caem na desobediência e a morte entra no mundo. A desgraça, as consequências são dramáticas, e é tudo isso que a gente vê até os dias de hoje, certo? Agora não existe ameaça de uma guerra nuclear, não tem aqui ameaça. Nós estamos saindo de uma pandemia que dizimou grandes populações. A gente não vê toda espécie de corrupção, de assassinatos, de mentiras, de roubos, barbaridades, cultos satânicos. Meu Deus, nós sabemos como é que é o mundo. Tudo isso é consequência do pecado. Do pecado. Então houve uma verdadeira inundação do pecado que até os dias de hoje. Aqui, amados, entra o amor de Deus, porque quando o homem pecou, o que aconteceu? Nós nos tornamos réus de uma morte eterna. Estávamos literalmente perdidos, literalmente condenados à morte eterna, e sem possibilidade alguma de nos livrarmos desta pena. Agora nós vamos, e aí nós vamos entender lá Gênesis 3,15, quando fala: colocarei inimizade entre ti e a mulher, tu lhe ferirás o calcanhar e ela vai te esmagar a cabeça, certo? Ali já está anunciado que a vinda do Salvador Jesus. Gênesis 3,15, certo? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ali já está
é o que a gente chama de proto-evangelho. Gênesis 3,15 diz assim: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Correto? Irmãos, quem é a descendência da mulher? Jesus chama Nossa Senhora pelo menos 2 vezes de mulher, nas bodas de Caná e aos pés da cruz, certo? Confirmando que Nossa Senhora é a mulher do Gênesis e a mulher do Apocalipse, a mulher que recebeu o poder e a missão de esmagar a cabeça da serpente. O poder e a missão. E aqui, tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é? A serpente, a descendência da serpente. Quando Jesus foi crucificado, pregaram o calcanhar dele, um prego, certo? Aqui, irmãos, a descendência da mulher, Jesus, e olha só, não é somente Jesus, somos nós também, certo? Que estamos aqui adorando o Senhor, porque enquanto nós estamos aqui em adoração, o reino de Satanás está sendo destruído. Você tem noção disso, irmãos? Nós somos também da descendência da mulher. Enquanto estamos em adoração, o poder de Deus está destruindo o poder do demônio, o reino de Satanás. E nós não temos nem noção das maravilhas que Deus está realizando através dessas vigílias. Eu quero dizer para você, irmãos, pode ter certeza, através destas vigílias, Jesus está mudando o rumo da própria igreja e o rumo da humanidade. Você crê nisso? O Senhor, Ele muda o rumo da própria igreja e da própria humanidade, o rumo da própria história humana, porque Ele tem poder para isso, irmãos. Ele tem poder para isso. E aqui, nós vamos entender então o amor de Deus por nós. Aqui nós vamos para João 3,16, lembra Gênesis 3,15, certo? Agora você pula um capítulo, 3,15 e 3,16, não é interessante isso? Gênesis 3,15, João 3,16. Então é a realização de Gênesis 3,15 e João 3,16, um capítulo a mais, que diz o quê? João 3,16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Irmãos, aqui nós entramos naquilo que é tudo para nós, o céu ou o inferno. Passa o livro ali para mim, Gi, por favor, pega ali para mim, alguém, o Marcos pega ali. Por isso que eu escrevi esse livro, chamado Céu ou Inferno, porque aqui, obrigado meu irmão, porque com efeito de tal modo Deus amou o mundo, por quê? Porque éramos inimigos de Deus, éramos réus de uma morte eterna, de um crime inafiançável. Então, como o homem não tinha como ir até Deus, o próprio Deus, ele desce até o homem para pegar o homem, tirá-lo das garras do diabo e levá-lo novamente até Deus. É o que a gente chama de vida eterna, correto? E aqui nós vamos entrar, irmãos, naquilo que é crucial para nós, que é o destino eterno da nossa alma, que é onde nós vamos passar a
eternidade. Porque a palavra de Deus ela é muito clara aqui, para que todo que nele crer não pereça, ou seja, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Irmãos, existe a real possibilidade de cada um de nós aqui sermos condenados ao fogo do inferno. É real essa possibilidade, por toda a eternidade. Vai depender da nossa fé, certo? Por isso que o amor de Deus por nós, ele é um amor pessoal, ele é um amor incondicional, ele é um amor eterno. Deus conhece você pelo nome, certo? Você não é um CPF aos olhos de Deus, você não é um CNPJ, você não é um número de identidade, você é um filho amado de Deus. Deus conhece você pelo nome. É um amor incondicional, você não precisa provar absolutamente nada para Deus amar você. Nada, você não precisa provar nada. Nada. Se você fizer uma peregrinação de joelhos daqui até Aparecida, certo? Deus não vai te amar mais nem menos, ok? O mesmo amor que Deus tem pelo Papa, tem por você. O mesmo amor que Deus tem por Madre Teresa de Calcutá, tem por você. O mesmo amor. É um amor incondicional. Não há nenhum condicionante para que Deus ame você. É um amor eterno. As almas que estão condenadas ao fogo do inferno, Deus nunca deixou de amá-las. Nunca. Aí que nós vamos entrar naquilo que é tudo para nós. O amor de Deus, embora é um amor eterno, um amor incondicional, um amor pessoal, a misericórdia de Deus, embora ela é infinita, insondável, incomensurável, não nos podem salvar. Nós somos salvos pela fé. Viu, irmãos? Somos salvos pela fé. E pela fé eu me abro a este amor. Eu me abro à salvação. Certo? Atos 4:12. Debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Correto, irmãos? Você precisa de salvação? Não somos todos pecadores? Romanos 3:23. Todos pecaram e todos foram privados do quê? Da glória de Deus, do paraíso. Certo? Certo, irmãos? Então, todos nós somos pecadores necessitados de salvação. Agora existe, irmãos, e por isso que a Bíblia diz, Atos 4:12, debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ok? Então, não há salvação a não ser em Jesus. Jesus, ele é o mediador entre nós e Deus, o único mediador. Então, uma vez um sujeito queria viajar daqui para a Europa, esse é um caso real, mas não tinha como pagar a passagem, certo? Aí o que ele fez? Ele burlou ali a segurança do aeroporto e se escondeu ali no trem de pouso do avião, onde ficam as rodas do avião ali, né? O trem de pouso. Se enfiou ali debaixo e quando
obviamente, quando o avião subiu, ele sobe a 8 mil, 10 mil, 11 mil metros de altura, a temperatura baixa para 50 graus negativos lá em cima, e a pressão também é insuportável, né? Pressão atmosférica. Aí quando o avião pousou lá na Europa, se eu não me engano foi na Espanha, aí foram fazer a vistoria, encontraram o sujeito lá estaqueado, né? Estava morto. Agora interessante, todos os que entraram pela porta do avião, certo? Chegaram bonitinhos, alimentados, sãos e salvos, ok? Jesus diz lá em João, capítulo 10, né? Ele diz assim: eu sou a porta. Eu sou o quê? Eu sou a porta. João capítulo 10 aqui, se eu não me engano, deixa eu ver. Aqui. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Certo, irmãos? Vocês estão percebendo, irmãos, a gravidade do que acontece nos dias de hoje, em que Jesus, ele é simplesmente considerado um nada, um estorvo, é considerado um obstáculo à realização da felicidade humana? E a igreja é uma entidade obscura, retrógrada, opressora. Você percebe a gravidade disso? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Será o quê? Salvo, irmãos. Será salvo. Aí você pode perguntar assim: puxa, coitado do menino, não tinha dinheiro para pagar a passagem. Irmãos, mas quando se trata da nossa salvação, todos nós fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus, certo? Jesus comprou para nós o direito de nós entrarmos novamente na posse da glória de Deus, da qual o pecado havia nos privado, certo, irmãos? E aqui nós vamos nos confrontar exatamente com o quê? Com o maior enigma da vida de um homem. Qual é o maior enigma? A morte. Não existe maior enigma para nós do que a morte, certo? E os próprios filósofos, eles chegaram a uma conclusão: o que é a vida de um homem? É uma luta contra o poder da morte. E se a gente fizer uma análise bem clara, bem honesta, nós vamos perceber que tudo que nós fazemos, tudo, desde o momento que a gente acorda até que a gente dorme, é um objetivo só: fugir da morte. Toda a indústria, toda a cadeia produtiva, ela gira em torno de afugentar a morte. É alimento, é remédio, é produto orgânico, é a indústria da segurança, a indústria cosmética, que é uma tentativa inconsciente de adiar o dia da morte, não é verdade? Tudo gira em torno de escapar da morte. Tudo. Por isso que o dinheiro é tão importante para nós, porque nos dá uma sensação de que tenho dinheiro, eu tenho alimento, eu tenho remédio, eu tenho um teto, eu tenho um carro com 6 airbags, eu tenho uma arma em casa, eu tenho... Porque o dinheiro nos dá essa segurança, essa sensação de segurança, né? Eu tenho agasalho, não morro de frio.
Então, por isso que Jesus diz, aqui em João capítulo 5, aqui está o amor de Deus, irmãos, o amor de Deus. Jesus, ele veio nos libertar do poder da morte, e diz que ele nos transportou, nos arrancou, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o seu reino celestial. Quando Jesus morre na cruz, por amor, certo? Por amor de nós, o que acontece? Acontece aquilo que está escrito em Colossenses capítulo 2. É algo incrível, maravilhoso. Por isso que a palavra de Deus, ela é a coisa mais maravilhosa que existe no universo. Palavra de Deus. Então, Colossenses capítulo 2 nos explica ali claramente o que aconteceu na cruz, certo? Diz assim: mortos pelos vossos pecados, Colossenses 2, 18, certo? Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão de vossa carne, chamou-nos novamente à vida em companhia com Ele. Correto, irmãos? Colossenses 2, 13, desculpe, Eleazar, 2, 13. Faltou óculos aqui. Colossenses 2, 13. Mortos pelos vossos pecados, falando de nós, né? Certo? Mortos, porque o salário do pecado, qual é? A morte, Romanos 6, 23, certo? Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão de vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com Ele. Correto? Em companhia com Ele. Diz aqui, é Ele que nos perdoou todos os pecados, meus irmãos. Quais pecados Deus nos perdoou? Todos. E por isso que a igreja diz que não há pecado, por mais grave que seja, que a igreja não possa dar o perdão. Desde que haja o quê? Arrependimento. Agora, se a pessoa vai para o confessionário, eu me confessei hoje de manhã, lá em Balneário. Se a pessoa vai para o confessionário com cartas marcadas, certo? Já pensando no pecado que vai cometer depois, é uma confissão sacrílega, inválida. É igual quando a gente vai lá em Balneário, todo mundo tem cachorro hoje, né? Aí chega lá numa confeitaria, tem uma plaquinha assim, deixa aqui o seu cachorrinho, amarre aqui, né? A pessoa amarra ali, entra, compra, sai, pega o cachorro e vai embora. Muita gente vai para o confessionário também assim, chega ali no confessionário, amarra o pecado de estimação, confessa lá, enrola o padre, sai, pega o seu pecado de estimação e vai embora. Não é assim, irmãos? Por isso que por mais grave que seja o nosso pecado, e você sabe os pecados que você cometeu, eu sei os pecados que eu cometi, as barbaridades que a gente é capaz de cometer, não é verdade, irmão? Que uma pessoa sem o Espírito Santo, ela vira uma besta, ela vira um monstro, capaz das piores baixezas, capaz das piores atrocidades. E a história chancela isso que eu estou dizendo, corrobora, né? A gente não vê todo dia barbaridades horríveis acontecendo? Coisas medonhas? A pessoa não tem o Espírito Santo, irmão. Vira um monstro, vira o próprio diabo, o ladrão que vem senão para furtar, matar e destruir. E quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela mata, ela destrói, ela
ela faz de tudo. Ela vira realmente um demônio. E é por esta razão, meus irmãos, certo? Por esta razão, e eu volto daqui a pouquinho para Colossenses, mas que lá em Hebreus capítulo 3, tem uma gravíssima advertência do autor da carta aos Hebreus. Ninguém sabe exatamente quem escreveu a carta aos Hebreus. Uns atribuem a São Paulo, mas há controvérsias, certo? Ninguém sabe precisamente quem é o autor, mas a gente sabe que o fato que quem escreveu sob a inspiração do Espírito Santo. A inspiração do Espírito Santo. Todos os livros da Bíblia, o autor principal sempre é o Espírito Santo. E Hebreus capítulo 3, fala assim, 3:12. Presta atenção nisso, meus irmãos. Presta atenção. Muito grave isso. Tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós, eu, você, venha a perder interiormente a fé a ponto de abandonar o Deus vivo. Porque, irmãos, uma pessoa que perdeu a fé, ela perde tudo aquilo que a fé lhe assegura, ou seja, a vida eterna, certo? Se você tem uma passagem e você perde essa passagem, você não consegue fazer a viagem, correto, irmão? A fé, irmã, por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, porque sem vigilância, sem oração, nós perdemos a fé, irmão. Nós vamos nos entregar a toda espécie de barbaridade que o mundo nos propõe. Nós nos tornamos devassos, nos tornamos assassinos, nos tornamos corruptos, nos tornamos satânicos. Por isso que tomai precaução, ou seja, como falam os meus parentes, se aprecata. Você tem que tomar precaução. Tomar medidas, oração, jejum, vigílias, retiros, leitura diária da Palavra de Deus, a Léxio Divina, confissão mensal pelo menos, leitura de livros, ouvir músicas de louvor. Você precisa estar no meio de gente, porque uma brasa que é separada do braseiro, ela se apaga. Se você sai da tua comunidade cristã, paroquial, você se apaga, irmãos. Você é devorado pelo mundo. E eu conheço histórias. Eu lembro de pregadores que, meu Deus, eram pregadores bons, excelentes pregadores, que até quando tomavam a comunhão, olhavam para ver se não ficava uma partículazinha ali, e hoje viraram demônios. Conheço, Então, se nós não tomarmos as precauções, nós, irmãos, corremos o risco de perecer. Porque se perdermos a fé, interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo, irmãos, nós vamos perder tudo aquilo que a fé nos assegura, a nossa salvação. Por isso que Jesus diz: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. E o dia da nossa morte já está decretado. Quem aqui soube de alguém que morreu essa semana? Levante a mão, por favor. Muita gente. Não teve missa de sétimo dia hoje? Lá na igreja teve duas missas, duas pessoas de sétimo dia. E não vai chegar o meu dia, o seu dia também?
irmãos? Já não está decretado o dia da minha morte, da sua? É aqui que está, irmãos. E ali, é por isso que, olha, voltando lá para Colossenses, São Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, ele diz lá, continuando ali, é Ele que nos perdoou todos os pecados, irmãos. Então veja, e esse perdão nos é dado pelo arrependimento e pela fé que geram uma conversão, correto? Conversão. É Ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz o documento cujas prescrições nos condenavam. Expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz, certo? Por isso a religião católica não é a religião da cruz em si, é a religião do poder da cruz, certo? Do poder da cruz. Amados, aqui o amor, por isso que o amor de Deus nos chama a uma resposta de amor também. Há uma resposta de amor. Por isso São Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. E olha, você quer que eu fale aí a tua história? Sabia que eu conheço a tua história? Quer que eu fale como é que é a tua história? Olha a minha história, olha a tua história. Efésios 2, de 1 em diante. Fala assim: e vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo. Qual é o modo de viver deste mundo? Todos nós conhecemos. É o pior possível. Do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Quem é? É o capeta, é o coisa ruim. Viu? É o diabo. Aquele que se atravessa no meio, aquele que nos instiga à rebelião, à desobediência, ao pecado. Você hoje não foi tentado hoje, irmão? De muitas maneiras? Foi ou não foi? Você não teve tentações hoje? Na sexualidade, contra um irmão, tentações de dinheiro fácil, talvez, tentações de abandonar a fé. Quantas tentações nos rodeiam dia e noite? Você vai sair daqui da vigília e vai ter tentação. O homem carnal, ele morre só na missa de sétimo dia. Viu, irmãos? O homem carnal, esse homem dentro da gente, o homem velho, ele morre só na missa de sétimo dia. E aqui diz, aqui diz que também nós, todos éramos desse grande número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Lembra que eu falei para vocês que enquanto Adão e Eva, eles estavam com a sua humana vontade em submissão à divina vontade, tudo era maravilha. Mas quando a humana vontade se levantou, se agigantou, certo? E deram um chega para lá para Deus, aí a desgraça entrou na vida deles, entrou na humanidade. E aqui, e nós éramos deste número, fazendo a vontade da carne, da concupiscência. Éramos como os outros por natureza, aqui está, verdadeiros objetos da ira divina, irmãos.
Mas Deus que é rico em misericórdia, amém? É rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos, em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida, juntamente com Cristo, é por graça que fosse salvos. E olha só isso aqui, irmãos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus, amém? Irmãos, a Bíblia diz que a nossa vida está escondida em Cristo. E diz que embora o nosso homem exterior ele vai se desconjuntando, nós estamos chegando cada vez mais à falência do nosso corpo. Certo, irmãos? Não vai chegar o dia que o corpo vai à falência? Vai ou não vai? Vai à falência, não adianta. Você pode tomar 3 litros de ômega 3 por dia, o corpo vai à falência do mesmo jeito. Viu? Chega o dia que o corpo vai à falência mesmo, não adianta. Mas a nossa vida, o homem interior, ele vai se renovando. Por isso que a nossa vida está escondida. E quando Cristo aparecer, este homem vai aparecer. Amém? O que você acha, irmão, que essa adoração produz no teu homem interior? Isso vai ser revelado no dia em que você estiver diante de Jesus. Aí você vai ver a maravilha que isso gerou no teu homem interior. E aqui diz claramente aqui, Colossenses capítulo 3, né? E aqui que está o grande desafio nosso, irmãos. Colossenses 3, né? Filipenses, Colossenses, olha, 3 aqui. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Certo? Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele aonde? Não foi o pecado que todos pecaram e foram privados da glória de Deus? Aparecerei com eles na glória, meus irmãos. Você já pensou esse dia? Já imaginou esse dia, irmão? Em que você vai aparecer com Cristo na glória? Está chegando? Está aí, está na esquina. Na glória, irmãos. E é por isso que lá que Romanos, capítulo 5, e aí volta a fé novamente, São Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz assim, olha, justificados, Romanos 5, de 1 em diante, justificados, pois pela fé, temos a paz com Deus. O que o pecado nos fez? Inimigos de Deus. Justificados pela fé, temos o quê? A paz com Deus. Certo? A paz com Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir o que um dia? A glória de Deus. Mais uma vez, a glória de Deus. A Bíblia diz que, Jeremias, a glória do mundo é igual a flor que nasce de manhã e seca à tarde, certo? Não é isso? A glória deste mundo é uma ilusão total. Por isso que lá Jesus,
Ele diz claramente para nós, em João 5, que é um texto incrível, olha só: não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros, aqui não tem um cemitério bem aqui no lado aqui? Então todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som da sua voz. Imagina essa cena, irmão, os mortos saindo do sepulcro, barulho, que cena, não? Imagina você saindo do sepulcro. Irmãos, isso não é algo espantoso, não é algo maravilhoso? Você vai morrer, eu vou morrer, e um dia você vai sair do sepulcro à voz de Jesus. Incrível! E os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados, céu ou o inferno, irmãos. E a primeira coisa que eu quero pedir quando eu ouvir a voz de Jesus, quero bater poeira assim: Senhor, por favor, um cafezinho para mim, viu? Irmãos, isso vai acontecer. E aqui nós vamos entender o amor de Deus, irmãos. O centro do amor de Deus é a vida eterna, irmãos. Essa é a maior promessa de Deus para você. Por isso que Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Qual foi o evangelho do dia de hoje, da Santa Missa? Não foi do rico Epulão, ou Opulão, e do pobre Lázaro? Foi ou não foi? Irmãos, é óbvio que a gente tem que lutar para comprar carro, casa, apartamento, sítio, viajar. Tudo é direito, tudo é legítimo, certo? Deus respeita o esforço, a dedicação, a disciplina, né? Para a pessoa enriquecer, não é pecado, desde que isso não te desvie, não te faça perder interiormente a fé, a ponto de a gente idolatrar a matéria, idolatrar o sexo, idolatrar o dinheiro, idolatrar o prazer, idolatrar o poder, porque por causa do poder as pessoas vendem a alma ao diabo, por causa do dinheiro as pessoas vendem a alma para o diabo, e por causa do sexo, especialmente, as pessoas vendem a alma para o diabo. Conhece casos assim, irmãos? Conhece? Tinha um milionário americano agora que, há pouco tempo, deu nos jornais, muito rico. Aí ele tinha uma ilha lá onde ele tinha umas pessoas que aliciavam menores de idade e levavam para lá para orgias. Aí descobriram. Ele foi preso e ele sabia que ele ia apodrecer na prisão, ele cometeu suicídio. Salário do pecado é a morte, irmãos e irmãos. Salário do pecado é a morte. A gente vê toda espécie de casos semelhantes todos os dias. Por isso, irmãos, a vida eterna é tudo para nós. É tudo. Santo Inácio de Loyola diz que nós devemos usar das coisas deste mundo, tudo que existe no mundo devemos usar para que se realize a vontade de Deus. E devemos nos desvencilhar de qualquer coisa que impeça a realização da vontade de Deus em nossas vidas. E a vontade de Deus é a nossa santificação. E santificação, meus irmãos,
ela precisa ser programada. Você precisa programar a tua santidade, programando o teu tempo, programando as tuas leituras, o que você vai assistir, com quem você vai andar, como você passa o final de semana, os ambientes que você frequenta, as músicas que você ouve, como você gasta o teu dinheiro, a santidade, com que regularidade você se confessa. Viu, irmãos? Você precisa programar a tua santidade. Quem são os seus contatos na internet, no WhatsApp, porque más companhias corrompem. Você precisa programar tudo. E aqui, para encerrar, irmãos, São Paulo, é isso que nós queremos pedir essa noite, nessa vigília, para nós, para os nossos familiares e para o mundo inteiro. O mundo que está cego, o mundo que a maioria das pessoas escolheram servir o demônio, se tornaram verdadeiros servos de Satanás, a maioria das pessoas. Usam dos seus talentos, do seu dinheiro, do seu tempo, das suas energias para servir o demônio. Para toda a prática de iniquidade, de falsas doutrinas, de mundanismo, de pecados, vícios, perversões. Mas São Paulo, ele diz, rogo, Efésios capítulo 1, 17 em diante, rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria, primeiro, que vos revele o conhecimento dele. Irmãos, talvez você até já participou de algumas vigílias e você ainda não conhece Jesus. É possível. Talvez você não conhece Jesus. E a maioria dos batizados nem sequer sabem quem é Jesus, que é o Salvador, que é o Messias, que é o centro, o fim, a chave da história humana, que é aquele que vai voltar. A maioria nem sabe. Então, que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais, primeiro, a que esperança fosse chamados. Certo, irmãos? Segundo, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos, irmãos. Terceiro, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco que abraçamos a fé. Amém? É por isso que São Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, para Deus nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível. Saia desta vigília aqui com essa certeza de que a partir de hoje tu verás a glória de Deus na tua vida, na tua família, nas tuas finanças, na tua saúde, no teu ministério. Tu verás a glória de Deus. Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos ficar de joelhos mais uma vez, vamos cantar essa música juntos. Depois nós vamos fazer uma pequena oração. Amor por mim, eu não mereço, sou
escolheu, e para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão. Eu não entendo Deus assim, tão pouco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu, e para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão. Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedras. Deus, você me perdoou, e desse amor eu não esqueço. Senhor Jesus, nós queremos submeter neste momento a nossa humana vontade, a vossa divina vontade, Senhor. Humildemente, Jesus, nós queremos derramar o nosso coração diante de vós, reconhecendo a nossa miséria, mas ao mesmo tempo cientes da tua infinita misericórdia, Senhor, o teu amor que salva, que cura, que liberta. É isso que nós pedimos nesse momento, Senhor. Derrama sobre nós o teu amor, Senhor. O teu amor nos liberte de todo mal. Como diz a tua palavra, Senhor, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E um dos símbolos do teu Espírito, Senhor, é o fogo. E o fogo, tudo que ele toca, ele transforma. É isso que nós pedimos, Senhor. Transformação. Transforma a nossa maneira de pensar, o nosso comportamento. Transforma, Senhor, tudo que de alguma maneira não esteja em conformidade com a vossa divina vontade, Senhor. Por isso nós queremos confessar: Tu és o Senhor de nossas vidas. Tu és o Senhor de nossas vidas, Senhor, o Senhor da história. Tu és o nome sobre todo nome. E Tu nos ressuscitarás, Senhor, e nos farás assentar contigo nos céus. Por isso toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ti, Senhor. Enquanto esperamos a Tua segunda vinda, nós continuaremos a Te adorar, Te servir, e nós renunciamos aqui a Satanás. Irmão, se você quiser, você pode dizer: Senhor Jesus, eu renuncio a Satanás, eu renuncio ao pecado, eu renuncio a todo mal, e eu declaro agora, eu confesso agora, Tu és o Senhor da minha vida, Jesus. Eu submeto agora a minha humana vontade, a Tua divina vontade, com a certeza, Senhor, de que um dia eu estarei na Tua glória. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor. Assim nós encerramos a transmissão.